que são armadilhas psicológicas? Psico, mente, aqui, alma. Logia, o estudo da sua mente, psicológico, a mente passa para o corpo. E nossa vida tem um resultado, que são as reações. Quem é que causa? Somos nós. Ninguém causa nada para ninguém. Vocês acreditam nisso? Foi fulano que fez isso para mim. Foi nada. Você deixou. Como eu não queria? Você permitiu. Como eu permiti, eu não falei nada, e ele foi e fez. De alguma forma você atraiu isso. Leis de atração. Nós atraímos aquilo que pensamos. A nossa força mental é muito grande. Então o que nós temos que fazer? Conhecer essa mente linda e maravilhosa que é a sua. Ah, você não sabe da minha vida. Sei sim, sei o suficiente para poder retransmitir para vocês. Porque eu também estou no meio. Eu também passo por isso. Tudo que você passa, eu também passo. De alguma forma diferente, mas em escalas diferentes, talvez graus de um pouco diferente, mas passamos aqui na Terra, desafios e mais desafios. Somos constantemente desafiados a viver para melhor. A vida desafia, a vida permite, a vida não causa nada, Deus não causa nada para nós, mas permite que se cause. Nós causamos, então as coisas vão se desenrolando de acordo com seus pensamentos. Se já temos este conhecimento, então nós temos que, não obrigação, mas o dever já de trabalhar no nosso ser. Alguém perde um emprego, você vai dizer, é o acaso. Não existe acaso. De repente, ou foi corte da firma, ou você não trabalhou direito, não produziu aquilo que o patrão queria. Assim como relacionamentos não está indo bem. Por que não está indo bem? Porque muitas vezes não fazem manutenção. E o amor, o relacionamento precisa ter a manutenção. Como foi seu dia hoje, meu bem? Ai, que gostoso, né? Que carinhoso, né? O marido chegar para a mulher, pegar na mão, falar como foi seu dia, meu bem? A mulher pegar na mão do marido. Ai, que gostoso, dar um abraço, um beijo. Ou nos filhos, como foi seu dia, filho? Está tudo bem? Lá na escola foi bem? Se é um pouquinho maior, já está mais jovem, mas é adulto. Como foi? Está tudo bem? Como foi seu primeiro dia lá no trabalho? Ou seja, interessar-se pelo outro. E não só viver a sua própria vida. É o que a maioria faz. Olha, não vem hoje que, olha, você levantou com aquela cara, não quero nem que chegue perto. Como que vai dar certo esse relacionamento? Esfria. Já não tem mais aquele prazer. Nós temos que ter prazer. O prazer de olhar, de dar um beijo, um abraço. Conversar com as pessoas, degustar uma comida boa. Passear, trocar. E por que nós não fazemos isso? Então, vamos buscar as tais armadilhas. Mas antes, vamos falar um pouco de Jesus. Jesus é o antídoto, através do Evangelho. Mas o Evangelho não pode só ser estudado, precisa ser vivenciado. Eu tento, entre aspas, vou dando vazão a isso, estudando o Evangelho, mas trabalhando nele, para que eu veja por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo, por que Jesus disse isso e agora que eu estou compreendendo, ontem eu não compreendi, mas hoje estou compreendendo melhor. Talvez amanhã já entrou na minha cabeça, ai que delícia, já estamos incorporando novas aptidões. Mas se a gente não tem a boa vontade, a gente não consegue nada. Jesus era constantemente, tinha tantas armadilhas em volta dele, mas não eram armadilhas internas, não eram armadilhas internas, mentais. Nós já vamos ver essas. Eram armadilhas que os fariseus faziam com Jesus. Por exemplo, dai a César o que é de César. Era uma armadilha dos fariseus.
Imagine se Jesus falasse, não, César não tem que receber nada. Como vocês acham que eles iriam receber Jesus? Dizendo que era contra César. Se ele é contra César, então pode prendê-lo, não era assim? Mais ou menos? Não, ele disse, ué, se César está reclamando de alguma coisa, de um imposto, de algum tributo, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E todos ficaram quietos. Por quê? Porque nós não pagamos os impostos, nós não temos que fazer declaração e muitas vezes pagar os impostos? Temos, não temos? A gente pode ser que a gente não goste, né? A gente não gosta de pagar os impostos, digamos assim. Mas é um tributo de César, no caso o governo. Precisa dos impostos, o que vai fazer? Então a gente paga. Mas, dai a Deus. Dar o quê? A sua contribuição, o seu amor, o seu carinho. Quando você se interessa pela família, pelas pessoas em casa, lá no serviço, aqui na casa espírita, quando a gente tem amizade, é um interesse maravilhoso que nós temos, uns para com os outros. Ora, se eu vivo fechado no meu mundinho, é um mundo egoístico. Mas se eu me dou, é um mundo altruísta, que vê o outro. Também tentaram pegar Jesus no pulo. Mestre, pegamos essa mulher em adultério, o que fazemos com ela? Para ver se Jesus mandasse, porque na época a lei mandava apedrejar quem estava em adultério. Só que a lei dizia o seguinte, precisa estar a mulher, que era adúltera, e o adulterado, que era o homem. Mas eles não trouxeram o homem. E Jesus, sabendo dessa grande malícia, ele abaixou, mexeu na areia, levantou e falou, tá bom, você não tem nenhum pecado? Atira a primeira pedra nela. Aí todo mundo coçou a cabeça, porque sempre tem algo lá atrás para dar uma olhadinha. A consciência pesou. E todos foram embora. E ele diz, não faça mais besteira e vai embora. Pronto. Mas essas armadilhas que tentaram pegar Jesus, que eu só citei duas, são armadilhas da vida, de fora, externa. Pessoas já viram falar que puxa o tapete um do outro no serviço? Não fizeram isso com o William Vac lá na Globo? Não fizeram isso com ele? Um cara super competente, uma bobagem que ele falou, ele até se arrependeu, um comentário infeliz que ele fez, alguém gravou e colocou no ar. Pronto, foi o suficiente para acabar com a carreira dele na Globo. Pronto. Vocês viram? Foi fácil. É muito fácil derrubar uma pessoa, destruir até a vida dela. É muito fácil. É rápido, é num estalar de dedos. Mas para construir, leva-se dias, meses, anos e muitas vezes a própria vida inteira. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer esta vida que é a sua. Não tem outro jeito. Sócrates estava certo. Conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará. A verdade sobre você. Se eu não souber da minha verdade, aquilo que eu sou é uma verdade, como saberei de você? Como poderei trabalhar com você? Como poderei lidar com as nossas diferenças? Porque temos diferenças, pai e mãe amam do mesmo jeito os 2, 3 filhos, mas tem diferença dos 3. Educamos igual, mas tem diferenças. Por que tem diferenças? Porque cada um tem uma evolução, é uma independência, é uma individualidade. Mas estamos aqui, especificamente hoje, pelo nosso tema, falar das armadilhas psicológicas. São aquelas armadilhas que estão residentes na nossa inconsciência. Nós temos 2 parâmetros para estudar. A inconsciência, que é tudo aquilo que você não sabe de você, e a consciência, aquilo que você já sabe de você. Qual que é maior, gente? Me ajuda aí. É difícil? Qual que é maior? Hein? Nós sabemos mais do que não sabemos? Melhorou a pergunta? Claro que não. Nós sabemos muito pouco sobre nós. Muito pouco. Precisamos interessar-se aos extremos quase para saber de nós. Por que eu passo por isso? Leis de atração. Causei no passado.
Capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Ainda causas atuais das aflições, causamos. Nós fizemos isso. Hoje estamos recebendo de volta em termos. Porque se fosse para receber de volta tudo aquilo que passamos, que fizemos, entre aspas, de errado, ao nosso ver, não suportaríamos a própria vida. Mas Deus, pela misericórdia divina, o que é que Ele faz? Ele deixa rolar devagarzinho até a gente amadurecer o suficiente para enfrentar aquilo que você precisa fazer. Então, essas armadilhas estão já dentro da nossa mente. E automaticamente sabotamos a nossa felicidade. Freud, em 1916, lançou um artigo, Sigismundo Freud, que foi o pai da psicanálise, 1916, ou seja, quase 101 anos, né? 1916, isso, 101 anos já. E ele lançou esse artigo dizendo que as pessoas fracassam ao triunfar. Veja que interessante, se ela triunfa diante de algum fato, teve sucesso, por que elas fracassam? Parece uma coisa contraditória, mas não é. Ela vai colocar o seu dedinho lá para estragar tudo. Ganhou um emprego maravilhoso, foi promovido, vai receber o triplo, nossa, a vida dele vai melhorar, mas ele acha um jeitinho, inconscientemente, ninguém faz isso de propósito, aí vem das armadilhas anteriores, nós estamos entrando nessas, já vamos ver 10 itens das armadilhas. São 40 itens, eu dividi em 4 palestras, essa é a primeira parte, que contém 10 itens, nós já vamos ver. Mas estamos preparando para ver as armadilhas. Essas armadilhas estão lá incrustadas em nós séculos e séculos e séculos e séculos de reencarnações. E viemos nessa, a melhor reencarnação que já tivemos é essa que podemos manipular, para que a gente possa melhorar o nosso ser. Limpar a nossa mente cósmica, a alma. Retornarmos para o plano espiritual, da melhor hipótese, muito melhor do que viemos. Isso com muito otimismo. Um dos maiores exemplos que nós temos de mudanças dentro da própria reencarnação foi Paulo de Tarso. De perseguidor, ele passou a ser seguidor de Jesus. Ele mandou matar até seu próprio cunhado, que era Estevão. Veja, em nome da religião. Depois, 40 anos depois, ele foi pregar. Antes de pregar Jesus, Jesus lhe apareceu, ou um espírito de luz, em nome de Jesus, dizendo, por que me persegues? Então, ele percebeu isso. Mas isso é um processo lento que a gente não vai entrar em detalhes. Mas na mesma reencarnação, ele conseguiu transformar a sua presente reencarnação. De perseguidor de Jesus, de Cristo, ele passou a ser seguidor. E nós, aqui na Terra, é muito difícil a gente fazer tais mudanças ao nível de Paulo. Mas temos capacidade, todos nós. Jesus ainda disse, podereis fazer coisas maiores do que eu. Eu falo sempre isso nas palestras. Você já imaginou fazer coisas maiores do que Jesus? Parece uma loucura, não parece? Mas foi ele que disse. Que nós temos potencialidades interiores de tal maneira que somos capazes de chegar ao nível dele. É claro que quando chegar no nível dele, ele já está não sei aonde, né? Mas não temos a presunção hoje de falar que vamos melhorar igual a Jesus. Claro que não. Mas estamos caminhando. Estamos desenvolvendo o espírito. Hoje podemos falar em espiritismo, estamos falando em psicologia moderna. Mas também estamos falando em espírito. O espírito é imorredor, não morre, é imortal. O corpo perece. E nós retornaremos para a casa espírita, para a vida espírita, da melhor maneira possível. Sejam bem-vindas as amigas que estão chegando. Um beijo, um abraço. Ela deu um sorriso. Eu ia pedir um sorriso. Viu que bonitinha? Ah, então tá bom.
Então, para que a gente não caia nessas armadilhas psicológicas, nós temos que prestar atenção como você está vivendo hoje. Hoje, não daqui 10 anos. E não viver o seu passado de 10 anos atrás. Ah, era tão bom. Foi bom, ótimo. Hoje você tem outra realidade. Mas não fazer essa realidade uma coisa brusca, uma coisa horrível de se viver. Transformar. É a transformação moral, é a reforma íntima, lá no capítulo 4 do Evangelho falando sobre isso. Transformar a nossa vida para melhor. Então as armadilhas são acionadas no inconsciente, um mecanismo que nós criamos e não percebemos conscientemente, e elas estão lá. Quando você menos espera, elas são acionadas e nós sabotamos a nossa presente felicidade. Se encontram uma pessoa maravilhosa, gostei dessa pessoa, quero namorar, vamos namorar, vamos seguir caminho, de repente acha alguma coisa e põe defeito e pronto, já caiu fora. É uma sabotagem lá com o namorado, com o marido, com a mulher, com os filhos, uma sabotagem lá no trabalho, o dinheiro. E agora? Falar em dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, gente? Que pergunta boba, né? Sim ou não, gente? Sim, né? Nós não precisamos de dinheiro? Muito bem. Por que nós não atraímos o dinheiro que a gente queria? Boa pergunta. Alguém pode me dar uma resposta, por favor? Vamos lá, gente, interagir aqui. Temos tempo ainda. Rapidinho. Por que não vem o dinheiro que a gente queria? A gente quer não por ganância, não vamos falar em ganância. Nada disso. Mas aquilo que a gente queria melhorar, ter a nossa casa própria, nosso carro, apartamento, lá o que seja, não me importa, os seus sonhos. Porque nós somos sabotadores. Sabotamos a linguagem da energia do dinheiro. Existe um mecanismo negativo dentro de nós chamado miserabilidade. Nós carregamos essa miséria interior de séculos. E maldizemos muitas vezes o dinheiro, por isso que ele não nos atraímos. Aí eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, e eu passo isso para as pessoas há muitos anos. Depois que eu mesmo comecei a usar, tudo começou a melhorar. Parece uma loucura que eu vou falar, estou falando inclusive pela internet, mas vou colocar assim para você. Você diz assim, puxa vida, meu emprego nunca para, eu nunca tenho dinheiro. Já reparou? Eu nunca tenho, eu não. Você está negativando a sua parte energética do dinheiro. Agora, se você dissesse assim, o dinheiro está vindo, está tudo certo, podia ser pior. Melhorou? Melhorou, né? Muito bem, mas ainda não é crucial. Como que você faria? No teu inconsciente, você não gosta do dinheiro. Eu disse no inconsciente. Mas no consciente você luta, batalha e não vem como você queria. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes não vem como você queria aquele dinheiro. Aí você diz, é meu karma, eu tenho que passar isso. Não é não. É meu destino. Não, você faz o seu destino. Então, a técnica que eu comecei a usar há muitos anos é assim, você anda, parece uma loucura, mas eu vou falar assim mesmo. O homem tem a carteira, né? Eu, por exemplo, tenho a carteira, coloco no bolso de trás. A mulher, geralmente, a bolsa, não é isso? Mais ou menos isso, a bolsa, né? Coloque lá, de 200 a 500 reais e não mexa nesse dinheiro. E agora, hein? Ninguém vai dar um sorriso para mim? Aí você vai dizer assim, mas por que coloque 200 a 500 reais no seu bolso? O que é que você vai fazer? Você está você está criando um magnetismo hipnótico, um magnetismo auto-hipnótico. Você está magnetizando aquele dinheiro no seu bolso. Se você tiver que usar, use 50, 100 reais, depois reponha. Ou seja, você mantém aquele dinheiro no seu bolso, tá certo? Até aí tudo bem? O seu cérebro, você, inconscientemente, o seu cérebro vai registrar que você tem aquele dinheiro. E você gosta daquele dinheiro e você está atraindo mais dinheiro para você. Parece loucura, gente? Parece, mas não é.
E aí o seu cérebro começa a parar de sabotar você em relação a dinheiro. Mas pelo amor de Deus, hein? Não vai cruzar os braços achando que vai ficar o dia inteiro esperando que venha lá, né? Deus que me perdoe, né? Aí já é demais, né? Mas ele virá. Quando eu trabalhava, nunca vinha o dinheiro. Quando eu comecei a fazer isso, comecei a parar de sabotar a mim mesmo. Então as coisas começaram a se encaixar. Hoje eu ponho uma mão e as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque eu sou queridinho de Deus? Claro que não. Venho descobrindo isso. Então, é claro que isso não é em uma semana, 2 semanas. Isso vai, é um processo lento de acordo com a sua cabeça. Mas tem que pôr em prática, alimentando. Eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, está tudo certo comigo, o dinheiro está vindo numa boa. Claro que você não vai falar para ninguém para não dizer que você tem 200 a 500 reais no bolso, né? De repente vem um ladrão aí, Deus que me perdoe, né? Então estamos falando isso de dinheiro. Agora não podemos fazer isso com a saúde? Sim ou não, gente? A minha saúde, como eu estou em paz, como eu estou bem com o meu corpo, o meu físico, eu não tenho nada, que delícia. Olha aí a riqueza. Não posso fazer isso também em relacionamentos? Não é colocar o dinheiro no bolso que vai relacionamento, é colocar a sua mente em função daquilo que você quer. O dinheiro é apenas uma brincadeira, mas é sério. Sério mesmo, de você trabalhar com ele. Para que a gente não sabote a nossa vida. Então vamos ver hoje, agora, nesse momento, 10 itens. Depois nas outras próximas são mais 3. São 40 itens no total. Na verdade são mais, mas eu procurei classificar para que a gente possa entender quais são as coisas que fazem com que a gente sabote a nossa vida. Então vamos lá, gente. Todos pegaram a gravura? Todos pegaram? Vamos dar uma estudadinha, gente? Temos aí mais uns 15, 20 minutinhos. Mas antes de falar dos 10 itens, vamos dar uma olhada aqui, lá em cima no meio, o lixo psicológico que nós temos, entre aspas, altamente tóxico. Vamos lá. Relacionamentos controladores. Vocês já viram pessoas que adoram controlar um ao outro? Marido e mulher. Onde você foi? Você demorou? Oh, faz meia hora que eu te liguei, você está demorando. Filho, onde você foi? Mãe, eu estou namorando, você quer saber até o que eu estou fazendo? Ai, filho, estou preocupada. Estávamos comentando, né? E eu recebo lá no nosso trabalho da reflexologia e do biotoque, mamães que Deus que me livre, querem saber até, filho, onde você vai? Mãe, eu vou no banheiro. Ai, filho, o que você vai fazer? Já falei isso aqui em palestra. E a criança tem 27 anos, vocês acreditam? Eu dou esse exemplo. Olha aí a sabotagem, olha aí as pessoas sabotando a sua felicidade, não deixa o filho viver, não deixa a filha viver. Controlar as pessoas. Por que as pessoas tentam controlar os outros? Porque não controla a si mesmo. Não consegue controlar o seu gênio, aquela energética negativa interior que fica te maltratando, então quer pôr para fora, sem perceber, sabota a si mesmo e os outros. Vejam que difícil. Comportamento de autonegação. Você vai amanhã fazer entrevista? Ah, eu vou sim, deveria ser assim. Graças a Deus eu tenho uma fé enorme que eu vou conseguir. É bonita essa expressão? Agora vamos ver a negação. Olha, você me desculpa, mas eu tenho certeza que eu não vou passar nessa entrevista. Você acha que vai passar? Não vai nunca. Aquela negação já está na frente, o homem só vai olhar lá e plumba. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer esta vida que somos. Para que a gente não entre nessas armadilhas que já estão preparadas lá no nosso inconsciente e sabotamos a nossa felicidade. Irritação por não correspondência do amor. Todo mundo quer ser amado, não é isso? Todo mundo quer ser bem tratado, não é assim que a gente fala? E nós tratamos bem os outros? Será que a gente trata bem os outros? Eu sei se eu trato bem, porque eu presto atenção como eu trato as pessoas. Eu presto. Estou falando da minha pessoa agora.
Eu presto atenção, se eu falo oi, você está bem, se eu passo direto. Quando eu percebo que eu passei direto, meu Deus, eu preciso melhorar. O que eu fiz? Eu passei direto, eu não cumprimentei aquela pessoa. Aí você diz, é perfeccionismo? Não, longe de perfeição. Mas estamos aperfeiçoando o nosso ser. Eu preciso fazer isso. Se antes eu tinha tendência de não olhar para as pessoas, porque talvez o orgulho ou qualquer outra coisa, então eu vou quebrar isso. Esta lei da negação é uma lei negativa que nós temos. Nós temos que quebrar certas leis. A única lei que não temos que quebrar é a lei do amor. A lei do amor, ela é absolutamente 100% livre. E as outras não. As outras leis são muitas vezes pesadas. Lei de ação e de reação, lei de causas e efeitos, são pesadas. Causamos impressão boa, tudo bem que vá. Mas causamos impressões más, também vamos receber efeitos também maus. E assim ações e reações. Então nós temos que trabalhar nesse sentido muito. E egoísmo emocional. Você me ama, então me dê isso, me dê aquilo. Filho, você hoje não faz isso, eu estou quase morrendo aqui. Então faz chantagem emocional. Isso é o puro egoísmo da mãe e do pai. E o filho tem que sair correndo, ou então ao contrário, os filhos com os pais, ou os avós, aqueles que criam, ou namorado, ou marido e mulher. Por que nós temos que fazer isso, meu Deus? Por que nós não renovamos os nossos pensamentos? Segundo a Organização Mundial de Saúde, acho que o ano passado eu fiz uma outra palestra que é com o tema Os 5 maiores medos da humanidade. E a morte já foi a primeira vilã, né? A primeira, já passou para a segunda. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que dentro desses 5, a mudança é a pior de todas. Nós não queremos mudar. O medo das mudanças faz com que você fique estagnado. Porque queremos sempre viver do mesmo jeito. Hoje, já falei isso em palestra, a neurociência que mapeia o cérebro, ela diz que nós temos o pensamento, nós pensamos, raciocinamos, ele é contínuo, não paramos, e repetitivo. Então a gente pensa constantemente e repetitivo. Qual é a porcentagem dessas repetições mentais que nós temos por dia? 90%. Ou seja, quase que todos os nossos pensamentos são repetitivos. A gente pensa, levanta já com aquilo na cabeça. Ai meu Deus, 8 horas da noite eu vou ter que fazer isso. E começa e fica martelando. Ai, eu não vejo a hora de chegar. Nossa, então o pensamento começa a acelerar. Começa a ter ansiedade. Antes de chegar a ansiedade, é chegar no futuro que ainda não chegou. E aí você desequilibra a tua máquina. Olha aí um sabotador aí, gente. Bom, vamos ver então os 10 itens para a gente correr aqui, que senão não vai dar tempo. Eu coloquei lá em cima assim, armadilhas psicológicas ou armadilhas da mente são manifestações comandadas pelo nosso inconsciente, elas que comandam. Caímos nelas quando estamos desatentos ao nosso comportamento psicológico, que eu expliquei agora há pouco. Principalmente quando pensamos que estamos sempre certos. Olha aí, gente, pensar que está sempre certo. Como isso ocorre simultaneamente a autossabotagem? Quem as criou? Nós mesmos. Segue abaixo algumas delas para o nosso estudo. Então vamos lá. Primeiro, achismos. Meu Deus do céu! Achismo. O que é o achismo? Você está como é que é? De salmão? Eu acho que ela trabalha numa firma assim assada. Eu acho, só porque ela está de blusa de salmão. Outro dia eu estava no caixa eletrônico e eu estava de azul, assim, o homem chegou para mim e falou assim, você é segurança aqui da casa? Eu falei, o que te faz pensar que eu sou segurança? É por causa do tamanho, você está de azul? Eu falei, e se eu tivesse de rosinha? Eu acho que vai chover. Já viu o boletim? Eu acho que amanhã a entrevista não vai dar certo. Viram a negação? O achismo destrói tudo. Nós temos que constatar.
Observar primeiro, olhar o que está acontecendo, fazer perguntas antes de achar, porque o achar nada mais é que julgar. E muitas vezes subjulgar, julgar os outros, julgar porque está acontecendo isso. Aquela pessoa que está ali com uma carinha meia feia, fechada, você diz, nossa, não gostei da cara dela, mas ela está com problema com ela, não com você. Mas o meu espírito do cristão vai lá e dizer assim, por que você está assim? Vamos bater um papo, vamos conversar, encosta seu coração aqui, pronto, nós vamos trocar uma ideia, eu vou te ouvir. Não, se eu sou um achador, nossa, que cara que ela está fazendo, lembra da brincadeira quando eu falei, você levanta às vezes, está com a mulher ou o marido lá, que seja o filho, que cara é essa? Então o que é isso? É o achismo, a gente acha que é uma coisa e muitas vezes não é nada daquilo, nós não deixamos viver a coisa. Eu tenho uma técnica que eu uso e passo para as pessoas nas palestras e lá no nosso trabalho. Mas tem que fazer exercício, gente. Sem exercício não adianta. Quando você entra num ambiente, se você não raciocinar imediatamente, vem o achismo, ficar raciocinando, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Não. 3 segundos que você para os seus pensamentos, deixa a energética do lugar invadir você. Aí você vai começar a sentir. O primeiro, sinta o ambiente, depois raciocina. É muito difícil, não é fácil. Mas primeiro, uns 3, 4 segundos é o suficiente. Olha, 1, 2, 3. Foi rápido, não foi? Mas é o suficiente para que você sinta o ambiente e depois você lança o seu raciocínio. O que é que nós fazemos já logo de cara, gente? A gente já entra tacando a boca em todo mundo. Ou pensando isso ou pensando aquilo. Então, o achismo faz com que a gente não veja com olhos de amor. Por isso que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Olha que maravilha, que pérola. Se você entrar num ambiente e ver com olhos de amor, de alegria, com coração, sem malícia, sem terceiras intenções, então seus olhos também serão de luz e o teu corpo também será de luz. Inveja. A palavra inveja, deixa eu correr aqui senão não dá tempo. A palavra inveja vem do latim invejare, quer dizer não ver. Toda vez que eu fico falando de alguém, eu não estou vendo a mim mesmo, estou invejando aquela pessoa. Quando eu falo, puxa, aquela pessoa, ela tirou o diploma, como ela estudou, ela é muito boa, você está admirando aquela pessoa. Agora, se você pensa assim, nossa, fulana teve sorte, ela fez medicina, mas também a família é rica, o que você acha que você está fazendo? Ué, se a família é rica e permitiu que fizesse a medicina, graças a Deus, que Deus ilumina essa criatura maravilhosa que vai ser mais uma médica na terra. Olha que delícia. Mas o sabotador dentro de nós não permite. Um dos sabotadores é esse, a inveja. Então nós temos que observar como estamos vendo, qual é a ideia que você faz das pessoas. De casa, marido e mulher, dos filhos, lá no serviço, os amigos, os clientes, as pessoas que estão ao nosso derredor. Tempestade em copo d'água. Vocês já viram pessoas que fazem um alarde por causa de uma coisinha desse tamanho? Ah, meu Deus! E faz aquele escândalo. Vai ver uma coisinha desse tamanho, podia ir lá, apagava a luz e pronto, recebi. Fechava a porta e acabou. Tapava lá a janela, mas as pessoas fazem. Por que isso? Inconscientemente ela tem um amargor, ela tem uma raiva de muitas coisas dentro dela. E quando ela vê o mecanismo da autossabotagem, aciona, que é da armadilha, e joga, e a gente já começa a fazer, e faz aquele escândalo, ou então pensa um monte de coisa das pessoas. Aí junta inveja, achismo, e a gente vai. Deixa eu correr aqui, gente, senão não vai dar tempo. Preguiça, oh meu Deus do céu, preguiça é terrível. Não aquela preguicinha que a gente quando levanta fala, que preguiça de levantar, não é o despertador, né? Aquela até que é gostosinha, a gente até tem isso normal. A preguiça vai mais além do que isso, muito mais além. A preguiça de raciocinar pelo bem, é uma preguiça. Raciocinar, precisamos cultivar o raciocínio, mas o raciocínio lógico, o raciocínio saudável, não aquele raciocínio com ideias maliciosas, com terceiras intenções. Nós estamos nos purificando.
Estamos atingindo o nível do Cristo interior. Nós precisamos disso, despertar. Ora, o que Jesus veio fazer na terra? Brincar com a gente? Claro que não. Ele veio aqui para mostrar que temos um Cristo dentro de nós. Vale dizer que eu já falei isso em outras ocasiões. A palavra Cristo vem do grego, kresos. Quer dizer, o puro, ou purificado. Então, Jesus, o puro, e nós temos esse Cristo interno. Esse Cristo interno é a pureza que está dentro de nós, é a pureza amor, é o amor divino que está dentro de nós. Nós temos, não obrigação, mas o dever de procurar esse amor divino dentro de nós. Até 10 dá? Dá? Que bom. Ótimo. Ganhei mais 5 minutinhos, tá vendo? Vamos lá. A vaidade comum. Todos nós podemos ter sim uma vaidade. Por que não? A estética. Olhar a nossa roupa, se ela está limpa, bem arrumada, arrumar o cabelo, o homem fazer a barba, a mulher se pintar, fazer. Isso é maravilhoso. Autoestima aí. Minha mamãe tinha 86 aninhos. E ela falava, vamos tomar sorvete hoje? Eu falava, vamos, à tarde eu venho e vou pegar a senhora. Quando eu ia pegá-la, ela já estava lá, antigamente tinha a tal de penteadeira, né? E ela ficava arrumando o cabelinho dela, fazia o pozinho dela. 86 anos, ela tinha a vaidadezinha dela, que delícia, a autoestima dela estava levantada. Hoje eu vou tomar um sorvete com meu filho. Ai, que gostoso, eu adorava isso. Porque não estava lá para baixo, não estava em depressão, 86 anos, gente, quase 90. Então, é preciso que a gente veja a vaidade, nesse sentido. Mas, vamos ainda avançar. A vaidade religiosa. Aí nós temos, então, a religião. Espiritismo é religião, gente? Sim ou não? Não é, né? É uma filosofia. Filosofia é amor ao saber. Tem consequências espirituais de Cristo. Por exemplo, a ciência, porque ela é também uma ciência, é uma filosofia dos espíritos com consequências religiosas, que é o amor do Cristo. Então, não propriamente dito uma religião, porque o próprio Kardec coloca isso nas revistas de estudo psicológico de 1858, ele diz que não se considerava o espiritismo uma religião, mas com consequências religiosas do amor do Cristo. Faz sentido, gente? Ou a gente deu uma enrolada aí, né? Não, não é uma religião, por exemplo, a Igreja Católica, né? Outras igrejas, a Seichonoe, que é uma seita, e assim vai, né? Então, o que nós temos que fazer? Não ter a vaidade religiosa, porque estamos estudando isso, olha o achismo aí de novo, acharmos que somos melhores de outras, porque nós estudamos a ciência, estamos descobrindo que existe a lei de causa e efeito, e as outras religiões mal falam isso ou nunca falam, e aí? A presunção de se achar melhor, não. Temos que ter a humildade de ver que são graus. As religiões estão aí porque tem graus. Os graus, a pessoa está se atraindo naquela. Vá com Deus. Eu fiz a palestra um outro dia numa casa. Do outro lado, era aqueles barzinhos que ficam aquelas mesas, um monte de mesas, né? E tinha bastante jovens ali. A moça que estava dirigindo falou assim, a gente podia ir lá convidar aqueles jovens tudo para assistir a palestra hoje. Eu falei assim, não faça essa bobagemzinha. Ai, por quê? É uma bobagemzinha, porque eles, quando muito educadamente, vão dizer, muito obrigado, tia, fica tranquilinha que a gente vai. Eles não estão nessa faixa vibratória ainda. Eles estão ali ainda para tomar o seu drink, ali está rolando ali um famoso chaveco, um querendo sair com o outro. Não é assim? A gente sabe, isso aí não adianta a gente ser hipócrita e ficar escondendo isso. Eles estão nessa faixa e nós já estamos trabalhando com outros tipos de energia. Então não adianta agora, se ele despertar e ver, nossa, do outro lado tem um centro, você poderia me dar uma informação? Aí é diferente, ele está curioso, ele quer saber, então nós vamos dar essa informação. Fanatismo religioso, o fanatismo ele vai além. Então aí ele passou dessa vaidade, é o fanatismo, está escrito na Bíblia, senão eu não aceito. Foi Kardec que disse, eu fui fazer uma palestra num centro, eu não vou falar o nome do centro, por questões óbvias, mas não se podia falar de Chico Xavier.
Então eu perguntei, me perdoe a minha ignorância, por que não pode falar? Por que Chico Xavier não é do tempo de Kardec? Eu falei, eu não acredito, vocês estão brincando comigo. E eu tive que ficar quieto e não poder falar do Chico Xavier. E ele que, meu Deus, olha que alma maravilhosa. Tudo bem, respeitemos. Eles acham que não podia falar. Então é um fanatismo, isso é aquela coisa bitolada, está dentro da armadilha que nós estamos falando. Ilusão. Gente, é difícil, às vezes a gente estraga prazer, né? Mas tudo que foge do amor é ilusório. Ai, como é difícil engolir isso. Fala a verdade, gente. Tudo que foge do amor distorce. Nós vivemos nessas armadilhas da ilusão. Quando temos amor, aí Santo Agostinho diz, ame, vírgula, e faça o que quiser. Olha que delícia. Quando você ama, você quase não erra ou não erra. Você tem amor, você tem fé. Você vai atrás daquilo que você quer, dos seus objetivos. Você não passa por cima de ninguém. Você tem a humildade de pedir, você tem a humildade de oferecer. Mas quando não tem amor, aí vem toda essa presunção por baixo. Aí vem as armadilhas que a gente vai acionando e a gente não consegue segurar a onda. O sexo desvairado. Por que eu coloquei sexo desvairado? Vamos compreender isso, que esse é muito importante. Existe o Deus Eros, por isso eu tenho a palavra erotismo. Erotismo vem do Eros. Jesus usava o seu erotismo para a cura. Então, o que é o Eros? Eros é a força criadora que nós temos. Então, por exemplo, quando a gente vai pintar um quadro, está usando a força criadora. Você está trabalhando, sendo criativo em fazer algum tipo de serviço, qualquer coisa que você fizer, está dentro da criatividade, você está usando o Eros. Mas, infelizmente, a humanidade usa para outra coisa, que é, no caso, sexo, muitas vezes desvairado, que é a libido. Não é errado, pelo amor de Deus, não estamos aqui para afrontar nada. Mas, somente isso. E ao chegar aos 45, 50 anos, e desculpa a expressão, só pensou naquilo, ele não trabalhou no seu Eros na criação. Quando chegar nos 50, 60 anos, ele vai começar a adoecer, porque não trabalhou o suficiente na parte espiritual. Felizes somos nós que já estamos trabalhando nisso. Por isso que tem que haver o comedimento em relação a isso. E por último, para a gente encerrar, o negativismo. Ser negativo é uma das piores armadilhas que nós acionamos e sabotamos a nossa vida. Seja positivo. Deu tudo errado, agradeça a Deus. Senhor, deu tudo errado. Por quê? Vamos ressignificar. Hoje a psicologia moderna diz, vamos ressignificar a vida. Por que que deu errado? Ah, eu fiz isso, eu exagerei ali, reconheço isso. Amanhã eu vou entrar na resiliência, eu vou lá, dou um beijo, um abraço e eu retifico. Pronto, você já acertou. Porque você teve a humildade de pedir desculpa. Gente, nós estamos aqui para evoluir. Isso é evolução espiritual. Não adianta a gente dizer, quando eu voltar para o plano espiritual, vou arregaçar as mangas e servir ao Cristo. Você vai sim. Você vai servir choramingando, porque vai ser muito difícil. Nosso tempo terminou, gente. Paz e luz ao teu coração. Vocês viram como é rapidinho? 40, 45 minutos, rapidinho. E a vida é rápida também. Não desperdiça a tua vida, aproveita hoje mesmo, quando você for para casa, procura ver como você lida com as pessoas, não sabote a sua felicidade, deu certo, agradeça, não deu, recicla teus pensamentos, de um jeito ou de outro você consegue. Paz e luz ao teu coração, que Deus ilumine a sua alma. Você é uma grande pessoa para Deus, não para os outros. Talvez para o vizinho não liga para você, mas para Deus você é uma grande pessoa, você é uma pessoa de muita importância para Deus. Tem muito valor. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de todos. Obrigado.